Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 2023. Pequenas empresas de serviços geraram 36% das vagas de trabalho no país neste ano. Café do Espírito Santo do tipo Conilon conquista o mundo a partir do selo de indicação geográfica. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O mercado financeiro reduziu a previsão para a inflação medida pelo IPCA em 2023. Passou de 4,54% na segunda-feira passada para 4,51%. Já em relação ao PIB, a projeção subiu. Foi de 2,84% para 2,92%. Os dados fazem parte do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil. E essa semana serão anunciados pelo menos 2 dados importantes para a economia. Amanhã, o IBGE divulga a inflação oficial de novembro. E na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia a nova Selic, a taxa básica de juros da economia. E atualmente ela está em 12,25% ao ano. Em 2023, os pequenos negócios de serviços lideraram a geração de emprego no país, com 36% do total de postos de trabalho. De janeiro a outubro deste ano, as micro e pequenas empresas do setor criaram 648.600 vagas, seguidas pelas empresas da construção e comércio. As informações são do Sebrae, com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado indica o papel estratégico dos empreendimentos de pequeno porte na economia. Vamos ver. O Brasil alcançou, no último mês de outubro, a marca de 1.780.000 novos empregos que foram gerados desde o início desse ano. Desse universo, quase 71% foram criados pela micro e pequenas empresas, o que corresponde a aproximadamente 1.260.000 novos postos de trabalho. Pela primeira vez, o Brasil gerou a marca de 100 milhões de brasileiros ocupados e temos uma das menores taxas de desemprego. A queda foi praticamente pela metade do índice do ano passado, ficando em 7,6%. Serviços é o setor que mais gerou empregos em 2023. As pequenas empresas de serviços criaram 36% do total de empregos do país neste ano. São os empreendedores de pequeno porte que têm sustentado o país. São as pessoas que acordam todas as manhãs e fazem o Brasil se movimentar, distribuindo renda, proporcionando inclusão social e transformação da vida das pessoas em todas as regiões do nosso país. Já a atividade industrial não teve bom desempenho. Nas horas trabalhadas, por exemplo, recuaram 0,4% de setembro para outubro, considerando os índices livres de efeitos sazonais. Foi o 4º mês consecutivo sem crescimento do indicador. O nível de emprego ao longo do ano intercalou avanços e recuos, mas seguiu positivo, no acumulado com alta de 0,3%. Os dados são da pesquisa Indicadores Industriais da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que monitora empresas que representam 90% do produto industrial brasileiro. Se a expectativa é de aumento de vendas por conta das datas festivas de fim de ano, é hora de contratar mais funcionários para o seu negócio, não é? Mas como fazer? Quais as exigências legais? Qual a remuneração? Como deve ser feito o contrato? Assunto para a nossa conversa agora com Eduardo Pastore, assessor jurídico da FEComércio SP. Oi, Eduardo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Sebastião, tudo bom? Ótimo, tudo bem. Melhor ter você aqui de novo com a gente. Obrigado. Eduardo, vamos lá, não é tão simples, né, esse processo ou essa decisão de contratar temporários nessa época, não? O que é que deve se preocupar o empresário? A principal preocupação que o empresário deve ter, Sebastião, é de contratar boas empresas de trabalho temporário. Uma das características do trabalho temporário é que ele é feito através de empresas que disponibilizam esses trabalhadores para terceiros. Então, para quem quiser contratar bem, a primeira coisa é buscar boas empresas de trabalho temporário. Uma segunda cautela é entender que o trabalho temporário ele vai funcionar para algumas especificidades, para algumas situações muito especiais das empresas contratantes. O trabalho temporário ele é um modelo de prestação de serviço que vai atender uma necessidade de substituição transitória de pessoal permanente da empresa que está contratando esse trabalhador. Ou seja, as empresas que contratam trabalho temporário, elas vão usar especificamente para uma substituição de um empregado, por exemplo, um trabalhador que ficou doente, acidente, licença maternidade, ou então decorrente de uma demanda que a lei coloca aqui, uma demanda complementar de serviço. O que seria isso? Para alguns casos especiais, por exemplo, final de ano, Natal, festas, você pode contratar o trabalhador temporário para atuar nessas situações específicas. Como o nome bem diz aqui, Sebastião, o trabalho temporário, ele é temporário. Ele vai entrar na empresa que está contratando essa modalidade em algumas situações específicas, ou seja, para quem estiver contratando o trabalhador nesta modalidade de trabalho temporário, é bom que entenda que não pode ser uma contratação para perpetuar muito tempo. Se é perpetuar muito mais tempo do que a lei manda, porque ela tem um determinado prazo, o trabalho temporário, esse trabalhador pode ser entendido pela Justiça do Trabalho como um empregado contratado direto por prazo indeterminado dessa empresa que o contratou. É outra história, né? Mas ele pode ser efetivado, daí já é um outro contrato, é isso? Pode. Se uma empresa quiser contratar um trabalhador temporário, que tem um prazo a princípio que vai valer para 180 dias, e quiser contratar esse trabalhador como o seu empregado definitivo, direto, inclusive não precisa nem obedecer esses 180 dias, pode negociar com a empresa de trabalho temporário e contratar esse trabalhador como se fosse seu empregado. Isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive quando termina o trabalho, o prazo de 180 dias do trabalhador temporário, ele pode ser estendido até mais 90, é o que a lei manda, ou então, se a empresa que contratou esse trabalhador temporário desejar contratá-lo como empregado direto, pode fazê-lo também sem problema nenhum, aí esse trabalhador deixa de ser temporário e passa a ser empregado contratado diretamente pela empresa que desejou ter essa pessoa como seu empregado. Pastor, mas que outras questões legais são importantes observar, além dessa questão do prazo aí, dos 180 dias e da prorrogação, se for possível? Uma outra questão importante, Sebastião, é entender que a lei de trabalho temporário teve uma modificação muito positiva em 2017, onde concedeu vários, vamos colocar assim, vários direitos e condições que não existiam antes de 2017. Por exemplo, o trabalhador temporário agora, ele usufrui do mesmo salário daquele trabalhador da empresa contratado diretamente, ele vai usufruir dos mesmos direitos, da mesma convenção coletiva daquele trabalhador que está na empresa contratado diretamente. Ele vai também usufruir, Sebastião, ele vai poder usar o ambulatório, o refeitório da empresa que está contratando. Isso são benefícios que a lei de trabalho temporário acabou tendo incorporado no seu corpo a partir de 2017. Então, essas são as cautelas e esses são os alertas que a própria lei dá. Inclusive, também, não esqueceu uma coisa, também um fato muito importante, é que a empresa de trabalho temporário tem que comunicar ao Ministério do Trabalho como é que ela está atuando, a forma com que ela está procedendo, justamente para garantir todos os direitos para o trabalhador. Aliás, o trabalhador temporário tem todos os direitos garantidos na CLT, assim como o empregado contratado diretamente da empresa. Fundo de garantia, 13º, aviso prévio, todos os direitos que são inerentes ao trabalhador por prazo indeterminado, também é concedido para o trabalhador temporário. Ou seja, ele é totalmente e absolutamente protegido por esta lei.
Pode atender aí, pastor, eu desligo para a gente continuar na conversa. Mas então é para que ele também não seja discriminado, né, pastor? E para que tenha um bom ambiente de trabalho e aí a produtividade aconteça, né? Essa é uma questão. Outra, você me disse lá na primeira resposta de que é interessante procurar uma empresa, tipo uma agência que ofereça profissionais para que sejam contratados, né? Mas aí qual é a diferença da terceirização? É outra coisa? No trabalho temporário, existem as empresas, é uma outra modalidade. A terceirização, você tem um prazo mais longo, onde você contrata uma empresa que vai terceirizar os serviços de uma outra, por um prazo maior, e esses trabalhadores terceirizados são também empregados dessa empresa de terceirização. Aliás, Sebastião, tanto a terceirização, que é um modelo um pouco diferente do temporário, porque como já coloquei aqui, né, o temporário é um prazo determinado, a terceirização pode ter um prazo um pouco maior. Essas duas modalidades de trabalho terceirizado e trabalho temporário estão reguladas numa lei de 2017, na 13429, que modificou um pouco a contratação nessas duas modalidades, concedendo, inclusive, mais direitos para esses trabalhadores a partir de 2017. Terceirização é um pouco diferente do trabalho temporário, porque ela pode, inclusive, não precisa entrar em demandas específicas e pontuais, como o trabalho temporário. Além de ser um processo mais longo, a terceirização pode entrar em outras áreas, ou seja, a empresa que está terceirizando pode terceirizar qualquer atividade fim, e a terceirização, trabalho terceirizado, pode entrar em muitas áreas da empresa com um prazo um pouco mais longo do que o trabalho temporário. Poderia resumir aqui a coisa toda, Sebastião, nesse sentido. O trabalho temporário é específico, é uma demanda específica e a lei manda contratar dessa maneira. A terceirização é mais ampla esse tipo de contrato, ele é mais elástico, permitindo uma maior flexibilidade para a empresa que quiser contratar nessa modalidade. Bom, outras dúvidas aí, também o pessoal da FEComércio em São Paulo tem muita informação, é só buscar, né? Eduardo Pastore, assessor jurídico FEComércio SP, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Atenda aí que tem mais gente querendo falar com você e volte sempre para a gente conversar. Tá bom, muito obrigado, Sebastião. Tem sempre as ordens aqui à disposição. Obrigado. Um abraço. Vamos seguir no próximo bloco, uma entrevista também, agora com o gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae, sobre o planejamento do ano que vem, mês a mês. Você não pode perder. A gente volta já já. Minutinhos para o meio-dia, agora pelo horário de Brasília, nós estamos de volta, seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, cada vez mais as inovações tecnológicas vão influenciar as decisões de compra dos consumidores e as estratégias das empresas também. Para o próximo ano, uma sugestão é adotar um guia, uma espécie de calendário para aproveitar melhor os benefícios da tecnologia a cada mês. E aí, sobre isso, eu converso agora então com o André Espínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae Nacional. Oi, André, bom dia, tudo bem? Oi, Sebastião, bom dia, tudo bem e você? Tudo certo, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Vamos bater esse papo. André, então, dá para fazer um calendário, André, até o fim do ano que vem, sabendo das datas que se tem. Mas quando a gente fala de tecnologia também, de estratégia, muda muito a cada tempo, né? Ainda assim, se faz um calendário agora, como é que é a ideia? Sim, porque esse calendário, na verdade, ele traz ganchos, né? Ele traz ganchos para você fazer comunicação, para você aprimorar o seu e-commerce, para você poder aprimorar, inclusive, sua loja física. Então, a gente está falando aqui de ganchos que vão ser inputs para você usar, por exemplo, e principalmente o marketing digital. Você usar suas vendas online, você trazer clientes para suas vendas online e trazer, por que não, também para suas vendas presenciais. Então, assim, é hora de você tem um grande insumo, que é o apelo dessas datas para fazer a sua empresa se movimentar e vender mais. Dá um exemplo aí de gancho para janeiro já, por exemplo. Então, você pega aí janeiro. Janeiro é um mês que, em tese, é mais ou menos morto. Mas aí essas datas, quando a gente fala de datas aqui de um planejamento para o ano inteiro, a gente está falando de usar a criatividade, Sebastião, de expandir isso. Então, por exemplo, você sabia que janeiro, dia 2 de janeiro é dia do confeiteiro? Dia 7 de janeiro é dia do leitor? Dia 10, dia 18 é dia do esteticista e dia 19 é dia do cabeleireiro? Então, quem está nessas áreas, quem vende produtos para esses profissionais,
pode e deve aproveitar esses ganchos para poder fazer promoções específicas para eles, comunicação específica para eles, uma comunicação de serviço, inclusive, né, resolvendo ali as dores deles a partir da venda do produto, do insumo ou da prestação de serviços, né, e sai daquela mesmice que é você só focar em promoções naquelas datas mais manjadas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e agora, nos últimos anos, a Black Friday, que são as grandes datas, mas quando a gente entra nessas datas mais customizadas, a gente expande esse calendário e fala de dezenas, talvez centenas de oportunidades de venda durante o ano. Antes, né, André? Passa batido, às vezes a gente nem se dá conta, né? Fica atento aí a essas mais tradicionais que você falou. Mas aí, é mês a mês que se faz essa estratégia de marketing? Ou tipo, lá para maio, o que tem de diferente além do Dia das Mães, por exemplo, que a gente possa já pensar? Sim, vamos segmentar aqui. A gente tem essas 4 grandes datas, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e a Black Friday, como blockbusters, como arrasa quarteirões. Perdão. Depois a gente tem datas que são muito importantes, mas já são mais segmentadas. Eu tenho ali Carnaval, eu tenho Páscoa, eu tenho Dia das Crianças. E aí depois a gente entra nessas datas mais bastante nichadas. Então, por exemplo, em maio a gente tem o Dia do Sertanejo, dia 3. A gente tem o dia de... Olha que interessante. O dia do Star Wars, Guerra nas Estrelas. E aí junto com o dia do Orgulho Nerd, que é dia 25, o dia de Star Wars é dia 4, e dia do Orgulho Nerd é dia 25, você tem um nicho de comunicação e venda muito estratégico hoje, que é para os caras que são geek, para essa moçada que é mais nerd, que gosta desse tipo de entretenimento, que consome game, que consome filme, que consome figuras de ação. Então você tem o Dia das Mães no meio disso, que é o dia 12, que também é um dos dias mais impactantes. Então, em maio, dentre aí quase mais ou menos 15 datas aqui no levantamento que a gente tem aí uma grande data blockbuster e algumas datas nichadas que dão um caldo muito legal para você fazer comunicação, promoção. E aí, Sebastião, deixa eu aproveitar o tempo aqui, que assim, não é só fazer comunicação. Quando você faz um planejamento de médio prazo como esse, isso importa em você também buscar com os fornecedores negociações interessantes para cada momento desse a partir do que você vai vender. Então, isso te permite tanto ampliar a sua escala, ampliar a antecipação da negociação, conseguir preços melhores e, consequentemente, dar promoções melhores. Você já ganha na compra, né, André? Porque a venda pode ser incerta, mas a compra ali do produto, da matéria-prima, já é uma negociação que também usa a data para isso. E é interessante justamente por esses meses mais mornos, eu diria, que não tem datas tão fortes, né? Porque janeiro também é uma época em que o pessoal gastou muito em dezembro, e aí janeiro, por exemplo, que tem... Aí tem volta às aulas também, é uma época boa, né, André? Mesmo pela necessidade, né? Exatamente. Tem a volta às aulas como data... Não é uma data, é uma época, vamos dizer assim, e a gente tem um rescaldo de dezembro, Sebastião, que são as trocas de Natal, que também são um momento interessante para você fazer o que a gente chama ali de upsell e de cross-sell, assim, na perspectiva que uma pessoa vem para sua loja. Aí é muito mais para o físico, tá? Vem para sua loja para fazer uma troca, você tem uma oportunidade de convencê-la a comprar algo a mais, a comprar alguma coisa melhor, a trocar por alguma coisa melhor. Então, é uma oportunidade boa também que movimenta algumas milhões de pessoas. E aí volta às aulas e o pré-carnaval. Então, você que está no segmento de turismo, você que está no segmento de alimentação, você que está no segmento de entretenimento, você que está no segmento de shows, espetáculos, música e etc., o carnaval é em fevereiro. Então, você tem que necessariamente trabalhar a cabeça do consumidor, tanto do seu cliente, que já é cliente. Eu sempre friso muito isso, porque o empresário muitas vezes falha na perspectiva de só querer construir essas promoções e essa comunicação para os novos clientes. E aí ele esquece o cliente que ele já tem, e é muito mais barato você vender de novo para quem já comprou de você do que você capturar um novo cliente. Isso tem que ficar muito claro para quem está assistindo a gente. Então, trabalhar as promoções para quem já é seu cliente, para os novos clientes, e aí em janeiro tem volta às aulas, tem a preparação para o carnaval e tem as trocas dos presentes de Natal. Não, você faz a fidelização, né, com essa história da volta, como você falou. Agora, o curioso e o bom de se pensar é que torna o ano até mais democrático, né, André? Para todo mundo, todo segmento. Se você pensar no seu segmento lá, que talvez não tenha produtos, sei lá, para o Dia das Mães, mas tem uma data naquele mês que você pode aproveitar, seja grande ou pequeno negócio, né? Isso é que é muito interessante. Coloca todo mundo no mesmo cenário aí, né, André?
Claro, exatamente. E na medida também que você desce alguns níveis da comunicação, você customiza a comunicação para uma profissão específica, iluminando ali dores, conveniências, necessidades daquela profissão, ofertas para aquela profissão, você também gera uma sintonia melhor com o cliente, com o possível cliente e com o atual cliente. Então você tem nichos aqui, você vai discutir alguma coisa com o setor médico, é um nicho menor. Mas a hora que você vai para beleza e estética, a gente está falando aí de milhões de pessoas. Alimentação fora do lar, milhões de pessoas. Turismo, milhões de pessoas. Volta às aulas, milhões de pessoas. Entende, Sebastião? Então, entendendo bem esse cenário, customizando a sua ação, não é que você vai estar... Eu tendo a dizer que determinados segmentos, as oportunidades são maiores para beleza e estética, por exemplo, do que Dia das Crianças, do que Páscoa. Então, entendendo isso, você tem um aliado grande aí que é esse apelo e essa oportunidade que você tem de customizar bastante a comunicação com esse nicho seu, com esse cliente seu, para ele se sentir mais à vontade para comprar e mais olhado, mais entendido do ponto de vista de relacionamento comercial. Que bom ouvir isso, é muito interessante, né? A gente sabe que tem potencial para tudo e para todos. Também é uma questão mais de iniciativa mesmo, né? Às vezes não é nem investimento financeiro para isso, mas esse atentar, né, André, estar nesse mercado. Fico muito feliz. André Espínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae. Obrigado mais uma vez, André. Até a próxima semana. Obrigado, bom dia, até a próxima semana. Vamos lá, vamos conhecer agora. Olha, um café capixaba tem conquistado o mundo desde que recebeu o selo de indicação geográfica em 2021, do tipo Conilon. Ele é produzido principalmente... Vamos ver na reportagem do Márcio Fontenelle mais informações, então, sobre o selo conquistado pelo Café Conilon lá em Minas Gerais. Um café com sabor forte e marcante. Grãos cultivados com um cuidado todo especial. Esse é o Café Conilon. Aos 68 anos, o Luiz faz parte da terceira geração de uma família que construiu uma vida a partir das plantações de café. A gente trabalhava aqui nessa área, que está em torno de 550, 600 metros, com café arábica. Só que a temperatura está aumentando, né? Então começou a não ser ideal para o arábica e está numa altitude que o Conilon, embora a gente não tenha a produtividade uma região mais quente, mais baixa, mas a gente tem uma produtividade agregando valor com a qualidade, com o orgânico, acaba compensando essa produtividade que não é tão alta. A Juliana também se dedica ao plantio de café Conilon. Ela faz parte do grupo Pó de Mulher, que tem como um dos objetivos incentivar a produção e a torrefação do café especial. Quando eu tinha 7 anos, aí comecei a trabalhar com café, com meu pai e minha mãe, sempre ajudando eles. Aí, depois dos 17 anos, eu passei e vim a trabalhar na rua. Surgiu essa oportunidade de eu vir morar aqui. Aí eu falei assim, agora eu vou mexer com outro tipo de café. Aí comecei, 2 anos depois que eu já estava morando aqui, eu comecei a fazer café especial, que é o café que eu faço hoje. Além da plantação de café, o que a Juliana e o Luiz têm em comum é que os dois desenvolvem produtos certificados pelo selo IG, que é a indicação geográfica, que atesta que tudo é feito com qualidade e baseado na sustentabilidade. O consumidor, ele quer saber mais ou menos, né, como está sendo produzido, aonde está, qual a localização, a forma de produção também, né, como que... Então, essa criação da IG do Conilon do Espírito Santo eu vejo como abre, né, várias portas de mercado. A cidade de Moqui, que fica a 180 quilômetros de distância de Vitória, capital do Espírito Santo, tem a maior área territorial de plantação de café Conilon do Brasil. Com o apoio de várias cooperativas, conquistou o selo IG em 2021. O cooperado que atende às condicionantes da IG, tanto na pontuação, na qualidade do café, como nas questões de sustentabilidade da propriedade, ele tem o direito, né, de que esse café seja vendido com esse selo. O selo da IG ele tem reconhecimento internacional. Normalmente o Brasil já tem várias IGs, né, não só no café, em
em outras áreas, e isso dá uma credibilidade maior para o nosso produto, para a venda do nosso produto, e proporciona que a gente consiga uma agregação de valor em função de todas essas características que eu falei que tem que ter no café. O processo contou com o apoio do Sebrae, que hoje trabalha no desenvolvimento da logo e prepara os produtores para usarem o certificado da forma correta. Eles são muito comprometidos, participativos, entendem a importância de se ter um selo, de uma indicação geográfica, de ter um produto rastreável, sustentável e de qualidade. Muito bem, o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.